Galera, estamos começando mais uma aula de Geografia da semana 15 para a galera do nono ano, professor Rodrigo da escola Carlos Muta Filho, ok? Estaremos falando sobre a Ásia, transformações territoriais, tensões e conflitos. Ou seja, gente, vai estar falando especificamente do Oriente Médio, porque é a região que possui mais conflitos, né, na Ásia, ok? Então vamos lá. A região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente asiático. É composta por 15 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Ok? Lembrar que nessa toda essa região aí, cerca de 260 milhões de habitantes vivem aí, ok? Tá. Com relação ao clima, o clima do Oriente Médio é árido e semiárido. O que significa dizer, gente? Que o clima é extremamente quente e com poucas chuvas, ok? Tá. Uma outra característica que a gente pode falar é que é o seguinte: no caso do clima ser árido, seco e com pouca chuva, isso proporciona o predomínio daquela paisagem vegetal marcada pela presença de plantas xerófilas, ou seja, aquelas plantas que são adaptadas em temperaturas muito quentes e se adaptam com pouca água, ok? Tá. Com relação ao petróleo, é super importante falar, porque o petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Ou seja, gente, por que é super importante? Essa fonte energética aí, ela é tão importante que cerca de 65% de todo o petróleo mundial está localizado justamente nessa região, ok? Uma outra atividade econômica super importante dessa região aí é justamente a agropecuária. Por que a agropecuária é importante? Vocês vão me falar assim, apesar do Catar, gente, por exemplo, possuir seus grandes prédios, muita tecnologia, muito conforto, ainda assim, nessa região, na sua totalidade, a agropecuária é feita de maneira mais arcaica, mais antiga. Tipo assim, a mecanização, ela não tem mecanização nem tecnologia, não, é muito pouco utilizada. Então, os modos da agropecuária é feito da maneira tradicional, entendeu? E incorpora cerca de 40% da população economicamente ativa. O que é população economicamente ativa, gente? É aquela população que gera renda, né? Que está trabalhando, que gera renda para o país, ok? Tá, vamos falar agora sobre o turismo, que é outra atividade que vem apresentando importância para alguns países do Oriente Médio, a exemplo de Israel e Turquia, que recebem cerca de 2,5 milhões de turistas por ano. Significa dizer o quê, gente? Israel, mais pela questão religiosa, que recebe muito e abriga muitos turistas, né? E já a Turquia pela sua beleza, pela sua diversidade, né? Pelas suas diferenças, ok? Tá. Com relação à religião, a gente vai tocar num assunto importante, né? Que também é foco de muita disputa lá. Por exemplo, no Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas, cerca de 92% da população são muçulmanos. A maioria pertence a seitas sunita e xiita. Ô, gente, a que predomina, 92% é muçulmano, mas temos lá também os cristãos também, cerca de 3 milhões de cristãos, que são, no caso, os católicos e protestantes, né, que são as religiões também. E é muito, a proporção é muito grande, 13 milhões de pessoas. E ainda assim, há muito foco de disputa nessas regiões, justamente devido às religiões, né? As imposições religiosas, é muito complicado. Tá, e com relação aos conflitos, que é a parte que mais nos interessa nessa aula especificamente, vamos falar aquilo que mais são as características importantes. Por exemplo, lá, a região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles. Então vamos lá, vamos listar os mais importantes. A sua própria história, origem dos conflitos árabes entre israelenses e palestinos. Ou seja, gente, aquela região da Caxemira, Israel e Palestina, o tempo todo entra em confronto por limites territoriais. A outra, a posição geográfica no contato entre os continentes. Ou seja, o fato da Ásia, nessa parte aí, ter confluência para 3 continentes gera muito disputas territoriais, né? Porque ele abre caminho para os outros continentes. A outra, suas condições naturais, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de água de países vizinhos. Ou seja, gente, nós falamos que ele era um país árido e semiárido, ou seja, extremamente seco e quente, certo? Então acaba tendo que utilizar água dos países vizinhos, o que nessa região aí acaba gerando um conflito também. E a outra também,
talvez o que eu acho que é a que pesa mais é a presença de recurso estratégico no subsolo, no caso específico do petróleo, né? Por exemplo, o fato de ser ali 65% de todo o território mundial estar localizado nessa região, o tempo todo há um conflito nessa região por causa do petróleo, porque o petróleo é uma fonte energética muito utilizada e muito cara. Então isso gera muita renda, entendeu? Tá, no mais, galera, eu vou passar as atividades para vocês, mas não esqueçam, tá, de entregar as atividades de diário de bordo na escola ou para o professor coordenador. Agora eu vou explicar a atividade, ok? Galera, com relação à atividade, é o seguinte. Eu passei um texto falando sobre o Oriente Médio, aspectos gerais. Nesse texto, tudo aquilo que eu falei na videoaula durante esse tempo aí, questão das disputas territoriais, a questão da agricultura, a questão do petróleo, as questões religiosas, todos estão inseridos justamente nessa atividade aqui, a condição climática, ok? Tudo aquilo que eu falei está dentro desse texto aí. Aí o que vocês vão fazer? Após ler o texto, né, e a videoaula, vocês vão responder as questões aí, ó. Por exemplo, analisa a posição geográfica do Oriente Médio. Por que uma região estratégica? Ou seja, por que a importância do Oriente Médio? Né? O que ela tem diferença de outras regiões? A outra questão, por que desde o início de sua ocupação o Oriente Médio vive momentos de conflitos? Então vocês vão responder para mim. Já falei e ainda tem no texto. Próxima questão, qual a religião predominante no Oriente Médio? Fácil demais também. Do que se trata a guerra contra o terror vivido pelo Oriente Médio? Ok? Então vocês vão responder todas as questões aí. Fácil demais de fazer, ok, galera? No mais, fiquem com Deus, não se esqueçam. Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no grupo também, falou? Fiquem com Deus.